Oi pessoal, tudo bem? É o Paulo Veloso que vai falar com vocês aqui. É, Essa semana eu vim acompanhando algumas coisas, né? Sobre a política, sobre a economia. Eu me relaciono como empresário hoje aqui em São Paulo, tipo assim, dentro do quadro da economia, eu acho que eu me relaciono sim, até mesmo por eu ser um contribuinte com meus impostos. No acompanhamento dessa semana que eu venho vendo, e até mesmo pelo início, como a gente pegou a nossa economia do país independente, é o que eu sempre falo. Eu não tenho partido político, hoje eu sou brasileiro. Eu luto pelo meu país, pela economia do meu país. A gente sabia que a gente vinha com uma taxa muito alta do desemprego no nosso país quando o presidente Bolsonaro pegou o país para governar. A gente sabia que havia um rombo na economia do nosso país por roubalheiras que durante 16 anos veio acometida dentro do nosso país, na economia. Havia como que eu posso dizer, havia um rombo em todos os setores econômicos do nosso país, tá? E depois, em 2019, eu observei por mim que nós íamos crescendo, até mesmo pelo trabalho. A gente viu que muita gente que estava desempregada conseguiu montar alguns comércios com um pouquinho que havia conquistado, essas pessoas haviam conquistado, e eu vi que houve crescimento. Eu tiro por mim, houve crescimento. Pessoas que estavam ganhando à beira de um salário mínimo começaram a crescer financeiramente, começaram a conseguir abrir suas contas bancárias. Pessoas que estavam na fila do desemprego conseguiram, mesmo pela informalidade, conseguiram conquistar algumas coisas. E devido à crise da pandemia esse ano, no começo do ano, eu vi que, por exemplo, em fevereiro, eu fui ver na minha estatística o crescimento financeiro, conquistamos alguns objetivos. Eu acredito que alguns empresários, até mesmo que eu conheço, conseguiu se manter na economia com seus comércios abertos, né? E eu vi que já a partir de março, quando nós tivemos a crise da pandemia, eu vi que nós fomos obrigados a fechar as portas. Eu vi o declínio, né? Que eu falei de fevereiro, que nós tivemos aumento, eu vi que nós caímos severamente, né? Na parte econômica, por termos fechado as portas. Claro que há uma doença no decorrer de tudo isso, mas eu vi também que os governadores, no país inteiro, eu não vou falar mundialmente, tá, gente? Estou falando do nosso país, não vou falar mundialmente porque o pessoal fica criticando o mundo lá fora, querem comparar a economia do nosso país com a economia lá de fora. Não tem como comparar, pessoal, não tem como. Eu estou falando aqui dentro. Eu, por exemplo, eu sou empresário dentro do Brasil. Por que que essas pessoas querem comparar o nosso modo de trabalhar com o modo lá fora? A economia do país aqui dentro com a economia lá fora. Olha aqui para dentro, ninguém trabalha lá nos Estados Unidos. O pessoal trabalha aqui no Brasil, pô. Ninguém trabalha na Europa. O pessoal trabalha aqui no Brasil. Aí o pessoal querem comparar a economia do Brasil com a economia lá fora. Nós estamos falando do Brasil, tá? Por exemplo, eu vejo aí todo mundo criticando. Gente, vocês aí que estão desempregados, vocês que são autônomos, vocês ficam aí criticando o governo, o presidente da república, independente, é o que eu falei, nós não temos aqui
políticos de estimação. Político é tudo igual. Só que tem uma diferença para a gente comparar. O presidente da República hoje atual, tá? Até agora, no momento, ele não está sendo condenado por nada. Não está sendo condenado hoje, eu estou falando hoje. Hoje, dia 10 de maio. O presidente da República não foi condenado em nada. Ele não é réu de nada ainda. Eu estou falando ainda porque nesse exato momento não tem nada contra o presidente da República. Entendeu? Eu estava dando uma olhada nas matérias aqui e vendo o rombo fiscal que esses governadores querem causar para o nosso país. Não estou falando do presidente da República não, para o nosso país. Você está entendendo? Há uma briga política por detrás de tudo isso. E quem está sendo massacrado são os menores. Pessoal, acorda. Vocês aí que têm menos poder aquisitivo. Você aí que está desempregado. Eu não estou falando de pessoas concursadas, não. Eu estou falando de vocês que têm menos condições financeiras. Eu tenho menos condições financeiras. Eu pago aluguel. Você aí que paga aluguel. Vocês não estão vendo que essa briga é porque o governo, se vocês olharem, o governo não cedeu. Eu vi no passado todo mundo falando que queria um presidente honesto no país. Vocês estão metendo o bedelho onde não tem nada a ver. Os filhos do Bolsonaro, O Bolsonaro centra no presidente da República. Não está dando cargo para ninguém. Se há demissões é porque ele não quer fazer barganha. Antes da pandemia, a Amazônia pegando fogo. Por quê? O que tinha lá? Por que colocavam fogo na Amazônia? O presidente foi lá acender um palito de fósforo? É piada, né? Depois que o presidente falou que a Rede Globo não teria mais privilégios, ela começou a atacar o presidente direto. Por quê? Fala pra mim. Por quê? Não quer dar nada pra Rede Globo? Pessoal, eu tava vendo aqui. Vamos falar uma coisa. Eu sou empresário. Eu não ganhei ajuda de ninguém. Nesse tempo todo que o governo ele tá nessa briga aí com os governadores, porque os governadores queriam 130 bilhões de reais para cobrir o rombo deles nesses 6 meses que eles vão deixar de arrecadar de nós, porque eles fecharam a nossa porta, eles travaram a economia. Eles querem 130 bilhões de reais para eles pagarem lá não sei em quantos meses esses 30 bilhões. O que eu ganhei? O que os governadores deu para mim? ISS e CMS, que são arrecadações que eles tiram da gente. Eu vou ter que continuar contribuindo. Ah, mas eu dei até agosto para você. Não, você não me deu nada, governador. Você não me deu nada. Eu vou ter que continuar contribuindo com esses impostos. Tá? Depois vem os aluguéis, que nós vamos ter que continuar pagando, sem ter de onde arrecadar. Não é só eu, não. Praticamente o Brasil inteiro. Acorda, trabalhador. Para de ficar se metendo com esses tipos de politicagem. Eu tenho amigos que trabalham lá para o governador João Dória, defendendo ele, porque senão vai perder seu emprego. Vai defender ele. Sabe quem que vocês têm que defender? Vocês têm que defender vocês mesmos. Acorda, pessoal. Você foi lá, pegou os 600 reais que o governo federal, não é que ele te deu, ele é obrigado a te conduzir, porque senão você vai morrer de fome. Mas ainda você recebeu.
Algumas pessoas ainda estão brigando por esse direito porque algumas pessoas pegaram. Vocês viram as pessoas zombando aí no Facebook? Ô, presidente, peguei os R$ 1.200. Agora vai se. Agora vai se. Isso é uma falta de vergonha na cara. Entendeu? Falta de vergonha na cara. Deveria agradecer a Deus por ter pego esse dinheiro, porque tem muita gente que não conseguiu pegar esse dinheiro. Isso não é culpa do presidente da República, não. É culpa de você, cidadão, que foi lá e meteu o bedelho onde não devia. Porque existe uma quantidade de verba destinada para esses fundos. Entendeu? Agora os governadores estaduais e os governos municipais deixaram de arrecadar, eles tiveram perca. Por quê? Porque eles travaram a economia. Eles não tiveram um cronograma para isso. Eles não conseguiram fazer isso. Então eles socaram no nariz do presidente. O presidente vai ter que se virar e dar lá 130 bilhões. Eu acredito que havia um acordo lá para ser votado lá no Congresso, lá, o Rodrigo Maia, por exemplo, eu acredito que o governo federal deveria soltar 90 bilhões, eu acredito que era para soltar de verba para os governadores. Eles não querem. Na verdade, eles queriam 200 bilhões de reais. Da onde o governo federal vai tirar isso? E tem mais. Eles pegam esse dinheiro, não há uma fiscalização. Não há uma fiscalização. Entendeu? Eles dão um cheque em branco lá para os governadores e falam, os 200 bilhões ou os 30 bilhões que vocês querem, eu dou para vocês de carta branca, vocês vão lá e gastam da forma que vocês quiserem. E quem responde? A população depois, que vai arcar com isso. Será que vocês não estão vendo que é a população que vai arcar com esse dinheiro depois? É nós, empresários, que estamos de porta fechada e que talvez alguns não vão abrir mais, milhares não vão abrir mais essas portas, e vai sobrar para aqueles que conseguirem. Entendeu? Por exemplo, se eu não pagar o meu imposto esse mês, o DAS, ele vai vir dobrado para mim lá na frente pagar. E se o meu colega não abrir as portas, eu vou pagar em dobro isso daí. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Sem contar que ontem eu estava vendo algumas transmissões aí de Facebook. Aliás, Facebook, você tá bloqueando um monte de gente quando fala fora Maia. É um direito de protestar, gente. É um direito de protestar, assim como vocês estão falando, fora presidente da República. Por que não bloqueia quem está falando fora presidente da República? Eu queria ver, bloqueia o cara, bloqueia essas pessoas. Não, me bloquearam. Fora Maia, fora Rodrigo Maia, fora Dória. É um direito, ninguém tá xingando aqui. Bandido, ninguém tá falando, eu não falei isso, bandido Maia, bandido, eu não falei isso, bandido Maia. Eu falei fora Maia. O Facebook foi lá e me bloqueou. Toma vergonha na cara, Facebook. Toma vergonha na cara. Fora Maia é o meu direito de protestar. E eu protesto contra você, Facebook. Você bloqueando, porque um hashtag fora Maia. Ninguém tá xingando palavrão. Você entendeu? Ninguém tá invadindo terra. Você entendeu? É um direito de protesto. É um direito. Entendeu? É a mesma coisa, eles lá brigando entre eles. Nós somos uma população, nós votamos. Amanhã o Rodrigo Maia se candidata a presidente, ele não vai querer os nossos votos? Aí ele vai vir com essa cara lavada dele. Você está ferindo a Constituição. Que ferindo a Constituição? Os caras rasgaram a Constituição. O STF deveria estar mandando investigar a roubalheira que está acontecendo nesse exato momento, quando as pessoas estão lá roubando o dinheiro da população.
obrigando, entendeu? O executivo a soltar dinheiro à torta à direita. O que é isso, gente? As pessoas não conseguem enxergar um palmo do nariz. Isso sim é roubalheira. Quando você solta o STF soltando bandidos periculosos com desculpa de pandemia. Vocês virem Ourinhos aí, os caras estourando os bancos, manda fazer uma investigação. Tem um monte de coisa para vocês fazerem, vocês não estão fazendo. Vocês estão soltando bandidos periculosos que acabaram de ser presos. Acabaram de ser presos. Entendeu? Aí vem um monte de gente aí, tá defendendo o presidente. Que defendendo o presidente? Nós estamos defendendo o nosso país. As pessoas têm que começar a defender o nosso país. População, acorda. Acorda. Você vai lá no fundo do Nordeste, vai ver o pessoal lá que ninguém está dando importância, passando fome. Acorda, população. Acorda. Você entendeu? E isso não é de agora não. São 16 anos. Essa população mais miserável lá, ninguém chegou lá e deu nada para essa população. Você entendeu? O pessoal quer dignidade, o pessoal quer trabalho. Você dá uma cesta básica para um brasileiro, uma cesta básica, não paga a conta de luz dele. Se você der uma cesta básica para um brasileiro, não paga o aluguel dele. Ele está pedindo socorro, eu quero trabalho. Olha a farra com o dinheiro. Entendeu? Defender um presidente da República tem limite. A partir do momento que ele não fira a Constituição. Defender um deputado federal, estadual, entendeu? Tem limite, desde que ele não rasgue a Constituição. Por que nós brasileiros temos que defender o STF, o Supremo Tribunal Federal? Defender por quê? Sabendo que eles estão ferindo a Constituição. Isso é palhaçada. Eu estou falando aqui, eu sou um cidadão brasileiro. Eu não tenho cargo político, eu não tenho nada disso. Eu estou falando o que eu estou vendo. Eu estou indignado, porque sabe por quê? Talvez eu não volte a trabalhar, talvez eu feche o meu comércio. Isso eu estou falando por muitos comerciantes. Entendeu? Muitos comerciantes. Aí você me pergunta, mas você quer que faça o quê? Quer que libere tudo? Isso é problema de vocês, não é problema meu. Vocês têm que dar alternativa para nós. Não é trancafiar todo mundo em casa. Não é isso. Entendeu? Não é isso. Eu quero solução. A solução são de vocês. O dinheiro está na mão de vocês. Nós pagamos os nossos impostos. Até algum tempo atrás não tinha dinheiro em caixa. Fizeram uma reforma. Entendeu? Beleza, show de bola, precisávamos de uma reforma. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma fiscal? Eu não vi ninguém fazer isso. Cadê você? Você aí, que nem quando eu falei do Rodrigo Maia e outros, porque ele representa, ele é o presidente de lá. Então, cadê vocês fazendo uma reforma de vocês para reduzir o salário de vocês? Não teve. E é isso que todo brasileiro deveria gritar numa só voz. Não é ficar gritando, massacrando o nosso Brasil. Reduz o salário deles. Brasileiro, acorda. Vocês estão desempregados. Vocês não têm dinheiro para comer. Eu vejo um monte de gente gritando que não tem dinheiro para comer. Fala para eles reduzirem o salário deles. Em uma só voz. Comecem a gritar aí. Vocês vão ver vocês ser bloqueados no outro dia. Todo mundo grita para eles do Congresso reduzirem o salário deles. Gritem para eles. É isso que vocês têm que fazer. Tem um monte de gente lá. Um monte. Ganhando, não sei, ninguém reduziu nada. O salário deles eles não perderam. E vocês dilacerando, brigando entre vocês, é uma pouca vergonha. Gritem em uma só voz para ver se eles vão reduzir o salário deles. Batem nessa tecla.
Tem gente que está concursado, não está ligando, eles estão recebendo o salário deles. Até aí, beleza. Não quero que eles fiquem desempregados, é direito deles, constituído. Mas lá no Congresso, não. Lá no Congresso, no Senado, esses aí, eles estão vivendo do seu dinheiro. Você hoje desempregado, eles estão vivendo do seu dinheiro. Entendeu? É isso que eu estou falando. Não estou defendendo aqui presidente da República, não. Eu estou falando que eles têm que ceder. É o dinheiro deles. Não vem, não, bloquear nós, o nosso direito de falar nas redes sociais. Não tem que bloquear nada. Não tem que me bloquear. Entendeu? Ah, eu vou te processar. Processar no quê? Eu chamei alguém aí de ladrão? Se vocês se sentem que vocês roubam, aí já é problema de vocês, mas não tem ninguém aqui criticando vocês aqui, falando abertamente. Eu falei, fora Rodrigo Maia, como eu tô falando aqui de boca agora. Eu falei, fora Dória, porque eu votei nesse cara. E eu não aceito o que ele tá fazendo. Entendeu? Não aceito. Todo mundo aplaudindo o cara aí. Todo mundo aplaudindo. Eu tô falando porque não tá havendo tá fazendo uma vista grossa em cima dos trabalhadores. Eu não tive ajuda sua não, Dória. Eu não tive sua, Rodrigo Maia, ajuda sua não. Que ajuda que você mandou pra mim, empresário. Pra mim eu tô falando. Você não mandou ajuda nenhuma pra mim. Eu me viro sozinho. Eu me viro sozinho. Entendeu? Eu tenho um amigo meu que ele trabalha lá, eu acho que para a prefeitura. Eu não vou citar o nome dele aqui. Eu não vou citar o nome dele. Ele me conhece. Entendeu? Ele sabe que eu sou um cara batalhador. Eu entro 7 horas da manhã para trabalhar e saio às 22 horas, chego na minha casa, todos os dias. Entendeu? Quantas ajudas eu já não dei, independente. Eu não sou político não, e nunca me candidatei a cargo político. Quantas ajudas eu tô falando hoje aqui, que eu já dei para muitas pessoas. Eu já saí de dentro da minha casa no domingo para ajudar pessoas. Entendeu? Sem custo nenhum. Não pedi nada para ninguém, não pedi nada para ONG, eu não vivo de ONG. Nunca ninguém veio trazer uma cesta básica aqui dentro do meu estabelecimento para me fornecer para alguém. Se eu tiver que me virar, eu me viro sozinho. E eu não fui pedir ajuda para Rodrigo Maia. Eu não fui pedir ajuda para o Dória. Na verdade, eu votei nesse canalha. Eu votei nesse cara. Você está entendendo? E eu vou fazer vários vídeos, sim. Vou fazer vários vídeos e vou postar, sim. Eu não dependo de Facebook. Entendeu? Tudo lá que a gente publica lá é um direito nosso. Eles ganham dinheiro com a gente publicando as coisas lá. Porque se ninguém publicar nada lá, não tem Facebook. Então não tem que ficar me bloqueando, não. Não tem que me bloquear. Entendeu? Falar que não faz parte da cadeia porque colocar um hashtag fora Maia. É direito, meu amigo. É direito. É direito do cidadão protestar. Entendeu? Eu fico pé da vida com isso. Porque eu continuo pagando meu imposto. Eu continuo. Você me tirar o direito de ir e vir com o meu carro todos os dias, isso é uma palhaçada que vocês estão fazendo. Isso não é correto. Você querer me enfiar num ônibus lotado. Eu não tiro o direito do outro cidadão que não tem o carro para ir e vir, dele pegar o ônibus. Não é isso que eu estou falando. Mas você tirar o meu direito de vir, pelo menos cuidar das minhas coisas, porque eu vou deixar o meu comércio jogado, eu não posso chegar até aqui, eu não tenho direito de ir e vir? Que vírus que eu vou pegar dentro do meu carro sozinho? Isso é inadmissível o que vocês estão fazendo. Cara, meu voto você nunca mais vai ter. Nunca mais você vai ter meu voto. Entendeu? E eu falo aqui,
Esse Rodrigo Maia vai sair para presidente. Não votem nesse cara. Você tá entendendo bem? Não votem nesse cara. Não votem. Todo mundo tem seu livre direito de voto. Não votem nesse cara, porque esse cara aí, ele não tem dignidade de olhar para um ser humano. Coloca Rodrigo Maia, sai na rua, anda 3 quarteirões na rua, vai dentro do hospital público, vai fazer uma visitinha lá. João Dória, vai fazer uma visitinha de a pé, andando dentro do metrô. Sai com seus seguranças, bonitão, e vai lá andar dentro do metrô para ver se você consegue andar 2 quarteirões. E não tô te xingando aqui não, porque não tem que te xingar. Eu tenho respeito. Outro dia eu vi uma mulher falando que nós somos gados. Que nós somos gados. Nós, cidadãos, somos gados. Uma mulher lá do Rio de Janeiro falando isso. Se ela fosse falar o que ela era, ela seria o que se nós somos gados? Ponto de interrogação para ela aí, tá? Ela sabe, talvez chegue até ela, né? Ela tem eu no Facebook, né? Nós não somos gados, não. Nós somos brasileiros. Nós somos cidadãos. Nós temos direitos. É isso que nós temos, direitos adquiridos, tá? Então é isso. Essa é a minha indignação que fica, tá bom? Um abraço a todos aí e um bom domingo. E para as mamães, um feliz Dia das Mães, tá bom? Muito obrigado.